A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faça presente nesse lugar, amém? Eu queria agradecer a Aniele por ter me convidado. É uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui, falar sobre esse Deus maravilhoso. Aqui é um lugar sagrado, é um lugar muito santo. E estar aqui realmente é uma responsabilidade muito grande. Eu não sou digno de estar aqui, mas mesmo assim, Jesus, pela sua infinita graça e o seu infinito amor, permite eu estar aqui. Queridos, eu queria falar um pouquinho, antes de irmos aqui para o estudo das Escrituras. Coloque, por favor. Eu queria falar um pouquinho, agradecer a Riva também por essa oportunidade que ela me deixou aqui falar sobre o meu canal. Esse aqui é o canal do YouTube, né, que eu estou falando sobre a palavra de Deus para muitas pessoas. Tem pouco tempo, tem mais ou menos um mês e alguns dias. Estou chegando aproximadamente entre as redes sociais, quase 10 mil seguidores. E tem muitas pessoas que estão mandando mensagem para mim. As mensagens têm tocado no coração de muitas pessoas. Eu fico muito feliz porque Deus tem me usado. Eu tenho usado as redes sociais com um só propósito, com um só objetivo de pregar a palavra do nosso Deus. Eu não ganho R$1 para fazer isso. Estou fazendo porque eu amo, gosto e vou continuar fazendo até Deus Ele me dar essa graça. Então, se você puder me acompanhar e compartilhar, aqueles que ainda não viram o meu testemunho, aí tá aí, eu coloquei aí, é um resumo, que o testemunho é grande. Se você quiser, entra lá para você ver um pouquinho como foi que Deus Ele transformou a minha vida. Agora eu estou preparando um material muito especial, que é o Ouvindo a Voz de Deus, que vai ser colocado aí também. E uma série do Apocalipse vai ser colocada aí também. Então orem, porque o inimigo ele tem se levantado, mas se levanta para cair. Então, que a gente possa ser instrumento nas mãos do Senhor. Pode tirar aí, viu? Amados, abram a sua Bíblia, por favor, vamos para o que interessa. O canal ele é importante, mas não é tão importante como as Escrituras. A Escritura é o mais importante aqui. Livro de Atos, abram aí, por favor. Livro de Atos, capítulo 10. Quando você encontrar, deixe aberto que nós iremos orar ao Senhor. Pedir a Ele para que Ele derrame a sua bênção sobre cada um daqueles que estão aqui. Você que está acompanhando também pelas redes sociais, acompanhe. Abra a sua Bíblia também aí, se você não tiver, mas pega o seu celular, que é muito fácil. E vamos orar, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Tua palavra se encontra aberta nesse exato momento. Aqui, Senhor, nós queremos ouvir o recado do céu. Que o eu nesse momento, Senhor, possa cair por terra e que somente o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado aqui nesse lugar. Nós não somos dignos de nada. A Tua graça e o Teu infinito amor é que tem nos alcançado. Que o Senhor, por favor, fala conosco. Queremos sairmos daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Queremos sairmos daqui com a convicção e com a mentalidade mudada pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós te suplicamos em nome de Jesus, amém. Livro de Atos, o capítulo 10. Eu queria que vocês acompanhassem comigo o versículo do 1 em diante. Nós vamos ler alguns versos, mas especialmente essa vai ser a história a qual nós iremos usar como base. Capítulo 10 de Atos, versículo 1, aqui é dito o seguinte: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a quem, amados? Temente a Deus. Com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a quem? A Deus. Olha o que aconteceu aqui. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: quem és, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? E continua o versículo 7. Logo que o anjo falava, retirou-se Cornélio, chamou 2 dos seus servos, um soldado que era o que, amados? Piedoso, dos que estavam ao seu serviço. Repare como é interessante, vamos parar aqui um pouquinho.
a gente entender essa história, que ela tem algo muito forte para nos ensinar. Eu, particularmente, eu fiz uma pesquisa mais aprofundada sobre a vida de Cornélio, e eu fiquei impressionado como Deus ele age, como Deus ele conduz a situação dos seres humanos. Primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui, e aqui é extremamente importante, é Cornélio, ele não era judeu. Cornélio, ele era um centurião romano. Um homem pagão, mas que era um homem temente a quem? Temente a Deus. E que glorificava a Deus com as suas esmolas e com as suas orações e com a sua vida. Ele glorificava a Deus. Primeira coisa que você e eu precisamos entender e compreender aqui, amados, isso aqui é extremamente importante você entender isso aqui. Não fique pensando que Deus só vai usar você porque é cristão. Você está totalmente equivocado. Nós estamos totalmente equivocados. Deus ele usa todos aqueles que se colocam à sua disposição, inclusive um pagão. A história de Cornélio, ela vai muito mais além. A fama de Cornélio entre os judeus era grande. Ele era um homem que ele tinha um procedimento correto. Ele servia a Deus, mas veja que o foco da mensagem aqui era que Cornélio, ele glorificava a Deus através das suas ações em ajudar as pessoas que necessitavam. E isso é o foco da mensagem. Cornélio ajudava as pessoas que precisavam de ajuda, de auxílio. Ele não era um judeu, não era um cristão, porém com o seu procedimento, com o seu conhecimento, com as suas orações, com os seus recursos, ele ajudava aqueles que necessitavam e glorificava a Deus com essa atitude. Veja uma coisa aqui que é extremamente importante também a gente tocar. Ele recebeu a visita de um anjo. Esse homem recebeu a visita de um anjo. Por que esse homem ele recebeu uma visita de um anjo? O anjo foi enviado por Deus para dar um recado para Cornélio. Cornélio, as suas esmolas e as suas orações chegou até o trono de Deus, amém? Você já parou para pensar nisso aí? Existem muitas pessoas que não são cristãs. Existem muitas pessoas que são filhos e filhas de Deus, mesmo sem fazerem parte de uma denominação. Como Deus é poderoso, né? Como Deus ele é extraordinário. Deus ele tem os seus filhos espalhados em todos os cantos. E eu vou mais além. Existem homens e mulheres de Deus que não são cristãos, mas que têm um procedimento muito mais coerente, muito mais correto do que nós que somos cristãos. Isso aqui está uma prova. Esse homem recebeu uma visita e o anjo disse para aquele homem que Deus havia ouvido as suas orações e que tudo aquilo que ele havia feito e que ele estava fazendo não estava sendo em vão, porque Deus estava observando as atitudes que ele estava praticando. Deus observa as suas atitudes. Deus observa aquilo que eu e você, aquilo que nós deixamos de fazer. E o que nós muitas das vezes deixamos de fazer, Deus tem usado outras pessoas para fazer. E isso é algo que a gente precisa refletir. Como é que está a nossa vida como filhos e como filhas de Deus, como cristãos? A verdade é que Deus ele permitiu que essa história ela fosse registrada para que pudesse nos ensinar algo muito importante. Deus ele não se limita apenas ao seu conhecimento teológico, ao seu conhecimento bíblico. Isso aqui demonstra algo realmente que a gente deve pensar como Deus ele é grandioso. Como Deus ele usa as pessoas
que a gente menos imagina. Que Deus é esse? Esse é o meu e é o seu Deus, amém? Esse é o mesmo Deus do passado, Ele é o mesmo Deus do presente. Mas o que de fato acontece hoje com os filhos de Deus? Que nós não temos praticado aquilo que realmente é do maior interesse do Senhor. Sabe? A palavra de Deus disse que a fé sem obra, ela é morta. É insignificante a gente vir para a igreja e não cumprir o nosso papel no quesito ajudar o nosso próximo. A gente tem que pensar muito bem sobre isso. Porque a maior dificuldade para nós seres humanos é abrir mão daquilo que a gente consegue com muita dificuldade, que não é fácil, a verdade é essa. Hoje é uma dificuldade muito grande que a gente passa sobre esse mundo. E quando é para você abrir mão daquilo que você tem para poder ajudar o próximo, acontece uma luta espiritual. E se de fato não for pelo poder do Espírito Santo, a gente não pratica atos de bondade. Para que isso aconteça em nossa vida, a gente precisa ter um relacionamento com Deus. É o Espírito Santo que faz essa mudança em nossa vida, porque nós somos, por natureza, sem exceção, somos egoístas. E eu queria ler um texto aqui, depois a gente retorna para essa história. Abram lá no livro de Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, abram lá Deuteronômio. Deixa eu pegar só aqui, é o Deuteronômio, para poder... Deuteronômio capítulo, peguei aqui que eu fechei, Deuteronômio, capítulo 15, Deuteronômio. Olha o que esse texto aqui ele tem para nos ensinar. Deuteronômio capítulo 15, nós vamos ler só um versículo, que é o versículo 11, e aqui é dito o seguinte: pois nunca deixará de haver o que, amados, na terra? Pobres na terra. Por isso eu ordeno, e quem ordena aqui quem é? O próprio Deus. Eu ordeno a você, livremente, abra a tua mão para o teu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Sempre existirá pobre sobre essa terra. Em outras palavras, sempre teremos a oportunidade de fazer o bem a alguém. Sempre existirá pessoas que passam por muitas dificuldades, inclusive no quesito a passar fome. Ah, meus amados, muitos aqui vivem uma vida de príncipe e de princesa. Inclusive, essa geração mais nova não sabe o que é passar fome. Eu já passei fome. Eu sei o quanto é difícil passar fome. Sabe o que era que a minha mãe ela fazia? A minha mãe ela tinha que fazer vida para poder trazer alimento para dentro de casa. Enquanto ela estava, eu estou usando um termo mais, para não usar uma palavra, eu sei que eu já vi alguns querendo saber, mas depois vocês procurem um adulto aí que vai dizer para vocês. Enquanto ela estava lá, eu estava com fome em casa. Eu passei muita fome na minha vida. Sei o que é passar fome. E não chegava ninguém para poder nos ajudar. Ninguém. E Deus nos deu a força para superar, para suportar, até chegar um momento em que a gente não passava mais fome nem dificuldade. Vida é assim, uns passam por umas coisas, outros não passam porque já crescem um lá mais, mas que já tem uma condiçãozinha melhor. Mas a verdade é que sempre teremos a oportunidade de fazer o bem a alguém. Você pode fazer o bem a alguém, entenda isso. Sempre existirá pobre na face da terra. Amados, a palavra de Deus diz que nós precisamos abrir mão daquilo que nós temos para poder ajudar o nosso próximo. A gente precisa pedir ao Espírito Santo para que Ele tire essa natureza egoísta nossa, de muitas das vezes querer as coisas só para nós, esquecendo de que o outro, ele pode estar passando por uma situação muito pior
do que a sua. Ou muitas das vezes pode ser até que você não esteja passando por uma situação tão difícil financeiramente, você está a mil maravilhas, mas pode estar passando alguma outra situação, porque todos passam. É inevitável, mas no quesito alimentação, nenhum ser humano deveria passar fome. Nenhum ser humano deveria passar um dia sem se alimentar. Isso é lamentável. E eu como cristão, você como cristã e como cristãos, fazemos a diferença na vida das pessoas. Todas as vezes que eu vou almoçar com a minha família, eu fico pensando, tem pessoas que nesse exato momento não têm o que comer. Sabe por que eu me coloco? É empatia, porque eu já passei por isso. Sei o quanto é difícil dormir sem ter o que comer. Esses dias eu vi a minha esposa chorando, e olha que a gente tinha alimento dentro de casa, mas minha filha pequena disse, mamãe, eu estou com fome. E ela começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando se tem comida? Porque eu fiquei pensando, se não tivesse o que comer agora. Você já parou para pensar nisso aí? Já parou para pensar em uma mãe, em um pai, que o filho, ele se levanta e pergunta ao pai e à mãe, eu estou com fome. Mamãe, eu quero pão. Pai, eu quero pão. Você já parou para pensar nisso aí, pai? Você que é mãe, e você que é pai, já parou para pensar se o teu filho ou a tua filha, ele pedir para você um alimento, o básico, um pão, e você não ter para dar? Já parou para pensar nisso aí? Pois existem muitas mães e muitos pais que não têm esse pão para dar para os filhos. E se passam dias e dias nessa miséria e nessa situação. É esse mundo que muitas pessoas estão iludidas, achando que vale a pena ainda viver uma vida maravilhosa nesse mundo. Esse mundo é uma pura ilusão. É uma ilusão. A gente estamos caminhando em direção à eternidade. Nunca pensar em apenas fixar os nossos olhos aqui nas coisas desta terra. E a eternidade, ela começa aqui. É aqui que começa, junto com Jesus, caminhando com o Senhor, mas com um pensamento em algo muito melhor que Deus tem para nos oferecer. Porque Deus, ele é um Deus de fartura. Você percebe quando Deus chamou o povo de Israel, Deus disse, olha, eu vou tirar vocês da escassez, da miséria, e vou levar vocês para uma terra que mana leite e que mana mel. Uma terra que vocês não vão passar por nenhuma dificuldade no quesito alimentação. Desde quando Adão e Eva pecou, que Deus disse, olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão. E dali em diante o ser humano, ele tem passado por uma deficiência tremenda. No quesito a dificuldade alimentar, no quesito material, a dificuldade é muito grande. Alguns têm uma facilidade, e alguns conseguiram de forma honesta, trabalhando com muita dificuldade, e louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele abençoa a sua vida. Mas Deus, olha, escuta o que eu vou falar aqui para você. Deus te abençoou para que você abençoe a outros. Amém? O que você tem é para que se torne uma bênção na vida daqueles que não têm. Entenda isso. A gente precisa deixar de ser egoísta, começar a olhar para o próximo. Eu queria ler outro texto aqui com vocês também. Está lá no livro de Tiago, no capítulo 2 de Tiago. Abram aí as suas Bíblias. Tiago capítulo 2. Isso aqui é uma verdade que a gente precisa fazer uma reflexão e pensar como de fato eu estou procedendo como filho e como uma filha de Deus. Livro de Tiago, capítulo 2. Muito conhecido essa história, falando sobre a fé e sobre as obras mortas. E aqui diz assim, do versículo 14. Capítulo 2, versículo 14, assim diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver o que, amados? Não tiver obra? Será que essa fé pode salvá-lo?
Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando do alimento, veja que existem dois aspectos aqui, fala sobre a roupa e fala sobre o alimento, do alimento diário, versículo 16. E um de vocês lhes disser, vá em paz, trazei sem aquecer-se e sem alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso se alguém chega com necessidade até você e você diz, olha, eu vou orar e essa situação vai melhorar? Por favor, para com isso. Para com isso. Eu tenho debatido com alguns jovens falando sobre justamente esse quesito à oração, que as pessoas querem fazer da oração como se a oração ela fosse algo que você decide assim, ó, eu oro e essa oração, eu determino que através dessa oração você não vai passar mais dificuldade. Para com isso, por favor. A pessoa ela vai deixar de passar dificuldade se Deus quiser. Se Deus permitir que ela passar por aquela dificuldade, Deus sabe todas as coisas. Veja, Deus ele não se submete ao ser humano, entenda isso. Para de querer muitas das vezes achar que Deus ele é submisso a mim e a você, porque ele é o soberano. Se ele quiser mudar aquela realidade, ele muda, assim como ele mudou a minha realidade. Ele mudou a minha vida. Daquela dificuldade que eu passava com a minha mãe, passava fome, Deus mudou. E a gente chegou um tempo em nossa vida que nós não passávamos mais fome. E é assim que funciona. Mas sabe o que é que acontece? Eu vou falar algo aqui, eu pensei muito ainda se eu iria falar sobre isso, mas eu vou relatar e eu vou falar. Não me leve a mal, por favor. Existem muitas pessoas, inclusive gente da igreja, que passam dificuldade com relação à alimentação. E de um tempo para cá eu não tenho mais pedido cestas básicas para algumas pessoas. Porque quando as pessoas elas vêm dar algumas cestas básicas, não são todas com exceção, eu não estou me referindo a essa igreja, estou me referindo de forma geral. Quando a gente vai pedir um determinado alimento para dar para alguém, se faz uma interrogação e um relatório. Algumas vezes me pedi até para tirar foto, para poder mostrar para a pessoa, veja que situação constrangedora, a pessoa já está passando uma dificuldade ali, a dificuldade tremenda, e você ainda tem que tirar foto ainda para expor a pessoa. Se coloca no lugar do outro. Tudo bem você pegar os dados da pessoa, o endereço, para que você faça uma visita, que a intenção é sempre em levar a palavra de Deus. Tem que ser essa, se não for, está errado. Se a intenção for para pegar só para ter mais um ali, está errado. A intenção é para tentar sempre estar ajudando naquilo que puder, estar orando, estar mandando mensagem. Mas nunca expor a pessoa a um ridículo desse. É difícil para você passar por uma situação dessa e ainda está expondo para que todos fiquem sabendo o que você está passando. Existem pessoas que passam tanta dificuldade e muitas das vezes têm vergonha de falar, porque se falar a igreja toda fica sabendo. É lamentável isso que está acontecendo. Algumas vezes a gente não vai a fundo, procura de fato o que a pessoa necessita, pode ser até algo básico, mas a gente fica falando para um, e falando está passando isso, está passando aquilo, e a gente muitas das vezes causa um constrangimento tremendo àquela pessoa, que ela tem vergonha, não quer nem relatar mais aquilo que ela está passando. A Bíblia diz que quando você fizer algo a alguém, que você fizer o bem, que a tua mão direita, quando for estendida para ajudar, que a tua mão esquerda, ela fique escondida. Você não pode estar falando para alguém o que você faz de bem, porque a Bíblia diz que a tua recompensa vai ficar aqui. Você tem que fazer, deixa, não se... a pessoa não reconheceu. Fique quieto. Não se preocupe. Na hora certa e no momento certo, Deus vai te recompensar, amém? Sabe como é a recompensa que Deus dá? Muitas das vezes pode ser aquela mãe que você estava esperando aceitar a Jesus, seu irmão que você estava esperando aceitar a Cristo, aquele familiar que você orava por ele, pedindo para que Deus transformasse a vida dele, e Deus está vendo as suas atitudes, e Deus começa a trabalhar na vida daquela pessoa, e Deus derrama uma bênção que você não consegue entender. Por quê? Sabe, quando você vai para Mateus, não precisam abrir, para Mateus capítulo 24 ou 25, falando sobre o grande julgamento, até os justos vão perguntar, quando Jesus disse, vinde bendito,
entrai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E eles não conseguem entender os justos. E Jesus começa a dizer: porque eu tinha fome, você me alimentaste. Era forasteiro, me hospedaste. Estava nu, me vestiste. Estava preso e foste me ver. E o justo não entende isso e pergunta: mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Aí Jesus diz: quando você fez a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Quer fazer algo por Jesus e para Jesus? Comece a ter boas atitudes em ajudar ao próximo, que você está fazendo para Jesus. E a tua recompensa você vai receber em nome do Senhor Jesus Cristo, amado. É fácil? Não é, porque a gente vive num mundo, de acordo com a Bíblia, Mateus capítulo 24, de que o amor iria se esfriar, e é verdade. Veja, 2 pontos aqui que foi lá no livro de Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. As mãos que deveriam ser abertas para ajudar não só aos compatriotas, que era o povo ali, os judeus, os hebreus que passavam necessidade, mas ajudar a todos. Mas a Bíblia ela destaca um ponto aqui, que é essa que eu queria dar ênfase aqui. Não quero dizer isso, que você não pode ajudar a quem não é cristão, mas a Bíblia ela apresenta aqui. A Bíblia diz que primeiro você tem que ajudar os de casa. Os de casa. Jesus falou isso quando ele estava ali e aquela mulher foi lá para receber um milagre. Não foi isso que Jesus disse? Não. Jesus primeiro, os que estavam ali. E depois Jesus foi lá e atendeu a ela também. Vocês entendem? Atendam primeiro aqueles de casa, aqueles que precisam. Tem muitas pessoas que necessitam, que fazem parte do nosso meio, filhos e filhas de Deus, que por alguma razão estão passando dificuldade. É uma dificuldade financeira, é uma dificuldade no alimento, é uma dificuldade até mesmo no casamento. Tem várias formas de você ajudar as pessoas. Existem muitas pessoas que estão passando por dificuldade. Nós estamos vivendo em um tempo onde as dificuldades elas estão cada vez mais presentes. Mas eu quero aqui dizer para vocês, ou melhor, a palavra de Deus quer dizer aqui que nós podemos fazermos a diferença na vida de alguém. O pouco que você tem pode fazer uma diferença na vida das pessoas. Tem um rapaz que ele sempre me pede, é um conhecido, eu acho até vocês devem sempre ver ele por aí. O povo chama ele de Calango. Ele é um conhecido meu já de muito tempo, ele anda na cidade. Ele anda tem uma penazinha assim na orelha. O povo chama ele de drogado. Então eu conheço a história dele. Eu sei muito bem quem é aquele rapaz. E ele tem uma consideração muito grande por mim. E toda vez que ele chega até a gente, ele sempre me pede um dinheirinho. E eu dou. Ele me trata de uma forma assim, que eu fico assim, eu digo, impressionante. Esses dias eu estava com a minha família, tem um tempo já. A gente estava ali comendo uma pizza e ele se aproximou, chegou. E ele pediu algo, e naquele momento eu dei ali para ele. E ele sai numa alegria tremenda, agradecendo a Deus. Ele diz, Claudinho, muito obrigado. E ele começa a contar as histórias. Rapaz, eu deixei de usar cola. Um tonto, essa semana ele me falou que tinha deixado de usar cola. Eu falei, meu irmão, Deus quer transformar a sua vida. Deixa a bebida. Eu tenho orado por ele, para que Deus faça um milagre na vida dele. Sabe? Existem muitas pessoas que estão passando aqui, está presente diante de nós. E parece que a gente quer sair daqui para ir para outro lugar para poder procurar alguém que esteja passando por dificuldade. Está aí bem presente, bem pertinho de você. Pessoas que a gente pode fazer a diferença na vida delas. Sabe? Para não me estender, eu queria contar aqui uma história para vocês, mas abram primeiro lá no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses tem algo aqui, esse texto é extremamente poderoso. Eu queria compartilhar com vocês. Filipenses, capítulo 2. Ainda tem ali mais alguns minutos. Filipenses, capítulo 2. E o versículo 4. Aqui é dito o seguinte: não tendo em vista somente o que é seu próprio interesse. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos... Eu agradeço a Deus por algumas pessoas, eu não vou citar o nome aqui porque seria antiético, mas tem algumas pessoas aqui nessa congregação que têm me ajudado muito.
Eu vou contar 2 histórias para vocês. É curtas e objetiva e direta. A primeira história foi quando a minha filha ela quebrou o braço. Quando a minha filha ela sofreu o acidente, que ela quebrou o braço, eu tive que abandonar o trabalho, tive que deixar o trabalho para poder dar assistência, porque a gente estava com uma bebezinha também, de poucos meses, e eu tinha que dar suporte à minha esposa, porque era muito difícil para cuidar de uma com o braço quebrado e de outra bebê, então ficou inviável para mim estar trabalhando e deixar ela sozinha ali. Eu larguei o trabalho e tive que pedir ao cliente para que ela tivesse um pouquinho de paciência e depois eu iria continuar com o trabalho. Ela sim aceitou, não, pode ir, tudo bem. E nesse período, veja como Deus ele trabalha. Como Deus ele é especialista. Só eu trabalhava, minha esposa não trabalhava, estava cuidando das crianças. E agora eu estava ali para poder dar um suporte, dar uma ajuda a ela. E a alimentação, geralmente a gente faz compra de meses. A alimentação já estava acabando já. Eu sempre gosto de deixar assim uma reservazinha, é pouco. Mais um pouquinho para poder, se tiver uma urgência, é pouco, mas se tiver uma necessidade, a pessoa está ali. Veja, mas eu fiquei impressionado como eu agi de Deus. Como Deus ele faz. Eu não falei para ninguém que estava precisando de alimento, não falei para a igreja que minha filha tinha quebrado o braço. Eu não gosto de ficar relatando as coisas do que acontece muitas das vezes em nossa vida. Algumas coisas a gente tem que compartilhar, isso é importante, mas outras a gente se reserva. Mas uma pessoa... Ele sabia, era o meu vizinho, ele é meu vizinho na verdade. Só que como Deus ele é especialista. Eu estava em casa, assim, do nada. Aí chega um rapaz lá em casa, não vou citar o nome, é antiético também. Que seja para a honra e glória do nosso Deus. E ele chegou em casa chamando e falou, Claudinilson, eu queria, antes ele chegou para perguntar, porque geralmente tem pessoas que ficam preocupadas, né? A pessoa não aceita. Aí você está achando que eu estou passando fome, né? Ele chegou para mim e perguntou, Claudinilson, eu tenho um hábito, todos os meses, é um costume, eu separo uma cesta básica para doar para as pessoas que estão necessitando. Como eu estou vendo que você não está trabalhando, eu vi o que aconteceu, estou sabendo o que aconteceu com a sua filha, eu queria perguntar para você se você queria receber essa cesta básica. Eu falei, gente, é bênção, meu irmão. Traz a cesta. Vocês não dizem amém? Amém? E o irmão levou a cesta lá em casa. E aí foi uma alegria. Eu digo, olha, louvado seja o nome do Senhor. Não pelo fato. O que machuca muitas das vezes não é a fome que a gente sente, mas é a falta que a gente sente das pessoas. A fome, se você pode suprir quando você come. Mas e a falta de alguém que muitas das vezes não vai aonde deveria ir? Isso machuca e isso dói. Mas o fato dele ter lembrado ali da gente, isso para mim mudou completamente. O alimento ajudou. Mas ele indo lá e me visitando e vendo a situação e disse, eu estou aqui, separei para você. Isso não tem dinheiro que se pague. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Vai chegar um dia que você vai ter que ir na casa de alguém. E não vai precisar levar o alimento. Você apenas vai ter que ir lá só para dar um abraço. Só para dizer, hoje eu lembrei de você. E você vai ver o quanto vai mudar na vida daquela pessoa. Outra história que aconteceu, eu não vou relatar porque essa pessoa é dessa congregação. E isso foi um acontecimento bem interessante. Foi no Caleb que a gente fez, lá no Agripino. Minha esposa comprou 2 pares de tênis, 2 pares de sapato para mim. Meu sapato já estava bem surrado. E aí, como todos sabem, o Caleb tinha muitos adolescentes. Tem alguns que estão até aqui, eu não vou falar porque já sabem. E o que acontece, meus amados? Minha esposa percebeu que um dos meninos, ela viu, eu não percebi porque eu estava passando a mensagem, ela viu um dos meninos pegando o sapato e colocando no lixo. E ela olhou e viu. Aí depois ela chegou para mim no particular e disse, olha, fulano, o sapato que fulano tinha, eu percebi que ele jogou ali. Na minha mente veio na hora, o que fazer? Aí Deus usou a minha esposa e disse, pega um sapato desse, um par de sapato desse que eu comprei para você e dá para ele. Qual era agora o dilema? Será que o pé dele vai dar? Será que vai dar?
E aí eu chamei, conversei com a pessoa, perguntei para ele, ninguém sabia isso. Eu não falei, não estou falando aqui, eu não estou falando o nome da pessoa. Mas eu chamei ele, perguntei, e aí, você quer olhar, ver se dá? Foi uma maior alegria. E deu certinho, viu? Eu falei, rapaz, pequeno, mas tem um pé grande igual o meu. Olha, são as coisas simples que a gente, muitas das vezes a gente não presta atenção aos mínimos detalhes, né? Mas que faz uma grande diferença. E eu vi muitas das vezes ele usando esse sapato. Então veja, quem sabe ele estava sem condições naquele momento ali agora. E Deus disse, olha, você tem 2, dá um para ele. Para de querer dar aquilo que não presta para as pessoas. Começa a dar o que é bom. Eu vejo pessoas, em algumas congregações aí, pessoas armazenando alimento. Isso é pecado, amados. Os alimentos dando bicho lá e dando... Alimento é para estar na mesa do povo, para que o povo possa saciar a sua fome. Para de ficar acumulando, junta tudo e leva para o pessoal, para que possa alimentar a sua fome naquele momento em que ela está ali. Para de ficar acumulando, gente, por favor. A gente precisa fazer a diferença. E Deus quer usar a mim, quer usar você. E você pode fazer a diferença. Assim como Deus usou Cornélio, assim como Deus usou muitos homens do passado, assim como Deus usou a Doca, Deus ressuscitou, usou Pedro para ressuscitar aquela mulher, porque ela fazia roupas para poder ajudar as pessoas. E o testemunho que ela tinha era muito forte. Eu quero dizer que para você agora que tem condições, faz um pacto com Deus. Não precisa você estar falando para ninguém, não. É só você, sua esposa, seu esposo. Faz um pacto com Deus. De todos os meses, você levar 1 cesta, 2 cestas básicas para uma determinada família. Não precisa falar. Deixe que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Eu sei que tem homens e mulheres que já fazem isso aqui. Mas que você, ainda que não faz, que tem condições, pare e pense um pouquinho. Meu Deus, eu vou destinar esse recurso que eu tenho aqui para poder ajudar alguém que esteja necessitada. Porque pode ser que o mundo dá muitas voltas. E pode ser que um dia, quando você precisar de alguma coisa, quanto menos você imaginar, Deus vai usar aquela pessoa que você ajudou. Amém? Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Que nós possamos sermos como Cornélio. Todos com as nossas deficiências, com as nossas dificuldades, mas com a certeza de que o Espírito Santo ele pode mudar completamente o nosso ser. Sabe, nós precisamos sermos a luz a brilhar nesse mundo de escuridão. Lembre-se, Deus quer te usar para fazer a diferença na vida de alguma pessoa. Pode ter certeza disso. O que você tem, Deus te deu para que você pudesse abençoar mais alguém. Pare e pense um pouquinho. Hoje, quando você chegar em sua casa e você for almoçar, lembre-se, existem muitas famílias que nesse exato momento não têm o que comer. E Deus quer te usar para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça, pelo cuidado e pelo Teu infinito amor que o Senhor tem para com cada um dos Teus filhos. Queremos, Senhor, fazemos a diferença assim como Cornélio, mesmo sem ser do teu povo, mas que permitiu ser usado pelo teu Espírito Santo para fazer a diferença na vida das pessoas. Ajuda-nos, por favor, que possamos colocar a nossa vida diante do teu altar, Senhor. Usa aqueles que têm recursos para que possa levar a tua palavra para aquelas famílias que necessitam e, se for também necessário, que leve o alimento para que essas pessoas elas possam se sentirem amadas. Dá-nos a tua graça, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e nos ajuda a cada vez mais se comprometer com o Senhor. Dá-nos um dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém.